aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem, sexta-feira, já sabe, aquele dia que nunca decepciona, ainda mais com o governo Lula nas cordas, o desgaste tá grande e agora temos números, análises até dos institutos de pesquisa lulista que mostram que a coisa tá bem ruim pro painho. Fora as análises quantitativas, nós aqui temos as nossas que são mais precisas, que são as qualitativas, onde a gente analisa como está o clima nas redes sociais e posso falar para vocês, vem pintando um clima gostoso do lado de lá. As brigas estão cada vez melhores. Vamos comentar muito sobre isso. Ontem também, naquele dia clássico, nosso companheiro Ruizão, lá no Brasil 247, falando verdades sobre a direita, esquerda até sobre a direita. Eu nem coloquei no vídeo de hoje, quem sabe a gente comenta amanhã, o Ruizão elogiando a direita, mas enfim. Depois vamos falar do Trump, vamos falar de Bolsonaro, mas vamos falar ainda assim de Lula, Biden. Lula apareceu aí para dar o tchau, né, que o amigo Biden tá indo embora agora, segunda-feira. Lula fez um post ontem e discutiu as coisas aí que envolvem o Haddad. O Haddad ontem foi na CNN, tomou uma escovada que eu falei, minha Nossa Senhora, nunca mais o Haddad volta lá. Deve ter terminado a entrevista, pegou o telefone, ligou pro... Ô, rapaz, como é o nome do cara lá do Grupo Esfera, que tá tocando? João Camargo. João Camargo, como é que você fez isso comigo? Eu não vou mais na CNN, deve ter ligado pro Rubens Menino também, enfim. Aí depois, tem mais notícia aí do Brasil do Haddad, pelaquela foto ali, né? Só notícia boa. E depois tem mais as coisas ligadas ao Brasil do Dilma, que vocês sabem também que só tá dando errado. Mas vamos lá. Pra gente começar o vídeo, bem animado, né? De ressaca. Ressaca sempre vem depois de uma festa, ou não, né? Às vezes vem depois de uma tristeza, afagando as mágoas. Ressaca do Pix, após recuo, desânimo toma conta. Desculpa, desânimo toma Planalto. Preocupado com 26. Meu Deus. Mas toma conta mesmo, tempo de correr. E não foi só no Planalto. As redes dizem muito, principalmente as redes da esquerda. Aí a Ana comenta, né? É fato, o governo acabou. Agora será choro e ranger de dentes até o fim do mandato. Ninguém aguenta mais, bicho. Só tem a Globo, gente. Só tem a Globo. É a única coisa que sustenta ainda do Lula. Aí o Filipinho, lulista até o último fio de cabelo, e tá bem cabeludo ainda, fez aí, botou pra rodar as pesquisas da Quest, o instituto mais lulista do país. E ele fez uma análise aí da situação. Traz alguns números, alguns eventos para explicar o buraco que o Lula está enfiado. Aí Filipinho fala assim, ó. Combinando dados de monitoramento de redes sociais e de pesquisa, a Quest mapeou todo o debate sobre o Pix para responder qual o saldo político para o governo. E ele já responde. O saldo é negativo por 3 razões. Time errado, diagnóstico errado, tática errada. Eu acho que ainda que tivesse tudo certo, teria dado errado, porque taxar pobre não tem como dar certo, né? Mas vamos lá. O governo demorou para compreender o que estava acontecendo e entrou atrasado no assunto. E time é tudo para quem quer pautar debate digital. Foi em setembro que a medida foi anunciada pela Fazenda. O governo teve tempo. Quando o assunto esquentou nas redes, com o vídeo do senador Cleitinho, no dia 6, já era tarde. O vídeo teve 3,4 milhões de visualizações e foi o gatilho para a narrativa da oposição. A partir dali, o assunto ferveu e chegou no dia 10 a produzir mais de 5 milhões de menções sobre o assunto. Foi quando o governo foi lidar com o assunto de forma protocolar, ou seja, só dia 10. Então você teve dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, só no quinto dia. Já tinha rompido a barreira das 120 horas. E veja só, eu realmente não sei se foi o vídeo do Cleitinho que deu todo esse start. O que eu sei é que dia 6 é o dia que realmente a gente já tinha pontuado aqui em vídeo, falando, é o dia que eu sempre peguei para fazer a contagem, que estava ali claro, porque foi o dia que eu, pelo menos, comecei a ver coisas nas redes sociais. Pessoas comentando sobre isso, pessoas fazendo threads sobre isso. Então, realmente, dia 6 é o marco. E aí, olha só, o governo tá errado porque só começou a lidar com o tema dia 10. É uma afirmação que eu não bateria o martelo, sabe, de certeza. Por quê? Eu não acho que foi o erro do governo. Eu acho que foi um acerto da oposição. Não é um jogo de futebol que
um parado e outro foi lá, o governo deixou o outro time jogar parado. Não. Nesse caso, eu acho que jogar parado é uma decisão. Porque pensa o seguinte, na política, no noticiário, no debate público, quando você não tem um fato novo sobre um determinado assunto, é difícil você manter acesa a chama daquele assunto, porque todo dia tem milhares de assuntos para comentar. Todo dia tem alguma confusão. Se você pega dia 6 para cá, teve todas essas confusões no Bolsonaro, que dá muito pano para manga. Sempre tem alguma coisa ligada à liberdade de expressão. Tem outras coisas ligadas ao governo Lula. Então, a posse do Trump também, o Zuckerberg, Meta. Tinha um prato cheio. Essa questão da Meta era um prato cheio, uma coisa que prometia, não prometeu, ficou vários dias na imprensa. Então, não faltava assunto. Esse daqui, para mim, não é uma derrota do Lula, porque se o Lula entrasse dia 6, você teria a norma e você já teria um segundo fato para desencadear mais reações, que é o quê? O governo abrindo a boca para comentar. E aí, após o governo abrir a boca, vamos supor, o governo abre a boca dia 7. Dia 8, com certeza o assunto ainda ia durar, porque é aquele tempo, né? O governo fala dia 7, tem as repercussões no dia seguinte. Então, quando você tem qualquer fato novo e um assunto grande, essa narrativa ela vai prolongar por pelo menos 24 horas. Eu acho que a visão do governo sobre o tema é o seguinte, cara, finge que não está acontecendo. Finge que não está acontecendo porque, assim, tem a normativa, ponto, as pessoas estão falando. O governo faz alguma coisa? Não. A imprensa está comentando sobre o assunto? Também não. Tá todo mundo quieto, cruza os braços. Só que a turma da direita bateu dia 6, bateu dia 7, bateu dia 8. Passar de 3 dias e o assunto continuar quente, gente, isso não é simples, isso não é fácil. Só que esse tema, ele é tão apelativo, é uma coisa que impacta tanto a vida das pessoas, que as pessoas bateram no dia 9 e bateram no dia 10. Então, a aposta do governo não foi uma aposta de toda errada. Eu não acho que foi erro do governo, para mim é uma vitória da oposição. E eu acho que o Felipe Nunes, ele não tá avaliando pelo jeito certo. Ele não está entendendo. Manter um assunto vivo por 5 dias, sendo que a imprensa estava ignorando esse assunto. E isso, gente, não é vídeo de Cleitinho. Isso não é porque fulano, ciclano, beltrano falou. Para isso acontecer, tem que ser um movimento que diversas pessoas abracem e exista uma organicidade. É impossível um assunto artificial durar tanto tempo. Uma pessoa assim falar, não, eu vou falar disso hoje, amanhã, etc. Só se fosse um Bolsonaro da vida que, sei lá, quando mexe um pé, né, é quase uma força da natureza do tamanho da repercussão de suas falas. Então, isso daqui se chama vitória da população comum. Vitória da população comum. E olha aqui o gráfico. Ó. Você tem aqui o primeiro dia, o dia de pico, dia 6, aí começa. Você sai de 390 mil menções, esse dia aqui. Aí você vai para 1 milhão e 200, 1 milhão e 350, 3 milhões no dia 9, se triplica. No dia 5, dia 10, tem 5 milhões de menções. Aí, ó, volumes a menções, a polêmica do Pix. Cara, o povo conseguiu realmente manter essa chama acesa com tudo. O segundo erro foi achar que o problema era apenas a grande circulação dos vídeos falsos. Que vídeo falso, meu Deus. É verdade que eles circularam. Pesquisa da Quest exclusiva sobre o assunto mostra que 88% ficaram sabendo do debate sobre as mudanças do Pix e 87% ouviu falar que o governo estava planejando cobrar impostos sobre o Pix. Mas essas fake news têm que ser corretamente compreendidas. Elas são gatilho, não são instrumentos de persuasão. Tenho publicado artigos científicos mostrando que as pessoas não mudam de opinião ao serem expostas por fake news. Essas fake news, teoricamente, né, servem apenas para reafirmar os vieses, as crenças que as pessoas já possuem. Aí tá ali. 88% diz que nos últimos dias ficou sabendo das mudanças do Pix. E 87% tá ali, né? Algumas pessoas estão dizendo que o governo vai cobrar imposto sobre as transações do Pix. Você chegou a ver essa informação? Sim, 87%. E de onde vem o viés da sociedade com o governo? Por que a sociedade botou fé que o governo Lula ia fazer isso? Ia botar pocando em cima do pobre? Felipe Nunes, lulista, assim, sangue vermelho.
inclusive escreveu recentemente um livro com o Thomas Trauman, ex-ministro da Dilma, ex-porta-voz da Dilma. Ele foi as duas coisas, tanto ministro como porta-voz, né? E foi ex-assessor do Palocci, se não me engano. Quase certeza. Então, assim, é o parceiro de trabalho do Felipe Nunes. Enfim, as idas e vindas na comunicação do governo têm produzido desconfiança sobre que medidas serão adotadas ao final. Vale lembrar 2 episódios. Primeiro, a taxação das blusinhas e o anúncio do pacote de corte de gasto. Ambos sinalizam de formas diferentes que o governo não sabe o que está fazendo, é como se revelasse insegurança, e o resultado acaba sendo mais desconfiança. Ou seja, a crise do governo hoje é de credibilidade. Credibilidade é mesmo, é? Crise de credibilidade? Olha que tem muita gente falando isso, viu? Isso tá gostoso, porque meio que tá se tornando narrativa mesmo. Credibilidade. Enfim, aí aqui você tem um gráfico, ali depois do dia 10, você vê que o assunto cai um pouquinho, 3,9, mas a chama continua acesa aqui, acima de 3 milhões. Dia 14 passa, né? Tem um novo pico, 5,8, que é o dia que o Nicolas grava, e aí, de quando o Nicolas grava, o assunto sai crescendo para 22 milhões, que é o dia seguinte, que é quando a Receita revoga. Mas enfim, quem melhor se aproveitou disso foi o Nicolas, que conseguiu levar o assunto a um patamar histórico em termos de redes sociais. O nosso monitoramento de redes mostra que mais de 22 milhões de perfis comentaram sobre o assunto em suas redes no dia 15. No total, mais de 5,5 milhões de perfis únicos comentaram sobre o assunto, fazendo com que, e essa aqui é a informação mais importante de todas, para entender o impacto. Segundo aí a turma da Quest, vídeo do Nicolas, tudo que rolou na rede social, os comentários de vocês, o trabalho de formiguinha, atingiu 152 milhões de perfis. 152 milhões de perfis foram impactados por alguma notícia, alguma menção, alguma coisa ligada à treta do Pix. Mas, basicamente o país inteiro. O Lula apanhou, viu? Eita, que tristeza. Eu tô triste, rapaz. Olha a minha cara de tristeza. Olha, eu tô muito triste com isso. Meu Deus, como eu estou triste. Aí veio o terceiro erro, revogar a medida. Cara, eu também não sei se foi um erro. Existem discordâncias nesse ponto, porque... E não é só eu que penso isso. Gente, se o Lula mantivesse, será que ele não ia perder ainda mais feio? Será que o saldo político para ele não seria ainda pior? É um miserável? Vai tributar mesmo o pobre? Ah, Lula retado! Mas enfim, dada a pressão social e incapacidade de pautar politicamente o governo, o governo optou por jogar água na fervura. Era o que a maioria das pessoas esperava depois de tudo que aconteceu, mas essa medida não vem sem custo. A revogação revelou a fragilidade do governo, passou a impressão que o governo estava errado e que a oposição estava certa, o que gerou mais reação negativa no debate digital. Até dia 15 de janeiro, a derrota do governo nas redes era de 54-46. Depois do vídeo do Nicolas e da revogação da medida, virou 86 contra 14, ou seja, a revogação saiu pela culatra. Só que aqui eu acho que tem outro ponto que o Filipião não consegue entender. A humilhação, o descaso, o abandono, a traição. Eu acho que grande parte desse resultado, primeiro, foi um aumento do engajamento por parte da direita, o vídeo do Nicolas, tudo mais, o pessoal criticando o Lula, que aumenta a quantidade de menções. E, em segundo lugar, até o petista, ele tem um limite. E aí ele volta a ter um pouco de amor próprio. Diante da humilhação que os petistas sofreram, eles foram pisoteados pelo Lula, e eles falam, cara, não tenho amor próprio. E a gente acompanhou isso nos últimos dias, trouxe para vocês alguns tweets, o pessoal falando, com que cara eu fico agora? Eu passei a semana inteira enchendo o saco das pessoas, sabe? Fazendo a vida das pessoas um pouco mais miserável, porque eu sou petista. Eu sou petista, eu defendo o indefensável. E você fez isso comigo, Lula. Lula! Eu acho que também nesse ponto aí, viu, Felipeão? Que você não tá considerando. Enfim. O problema real é que a população entrou e saiu desconfiando do governo, embora 68% tenham ficado sabendo que o governo desmentiu que haveria taxação,
Mesmo que 55% tenham ficado sabendo que a norma foi revogada, ainda assim 67% acreditam que o governo vai cobrar imposto sobre o Pix. Que número bom, viu, Lula? Não para você, mas eu tô feliz. E aí o Filipinho encerra a quest, encerra a thread, aí eu coloquei 3 comentários que ele recebeu. Aí ele fala, né? O grande desafio do governo para os próximos 2 anos é recuperar sua credibilidade, como se o Lula já teve. Criar expectativas que serão cumpridas e falar para fora de sua base. Aí tá ali, ó. Bruno Goulart. Bom diagnóstico. Uma pena que não tenham pessoas com essa cabeça por lá. Governo de pessoas que ainda nos anos 90, estão nos anos 90, né? Despreparados, cheio de ideias ruins e hoje em dia a informação gira rápido. Todo mundo queria acreditar. Eles fizeram um povo em direção contrária. Reverter com esse time? Impossível. Aí tá ali, Rodrigo Guerra. Isso não é um desafio. É uma luta perdida, Felipe. Estão na era analógica dos anos 90, pois nos anos 2000 ainda tinha o Orkut. O desafio mesmo será se manter no poder, pois a taxa de aprovação é menor do que foi na época do impeachment da Dilma. Pode esquecer 2026, quem sabe 2030. Essa certeza é solução, mas esperar o que de um governo que em 2 anos não conseguiu fazer isso? E só piora, só piora. Aí saiu aí uma nova pesquisa da GERP. Essa, dentre todas as pesquisas, é que entrega o pior resultado para o Lula. 38% de aprovação contra 50% de desaprovação. 12 pontos a mais de desaprovação. Painho tem que passar um protetor solar que o sol tá forte. E não tem peneira que consiga tapar esse sol, viu, Lula? Tá difícil, viu, campeão? Tá difícil manter as aparências. E isso com a Globo ajudando. A Globo fazendo um serviço que, cara, rapaz, se eu tivesse um filho que eu estivesse na Globo, eu deserdava. Em minha casa você não entra. Na minha casa você não entra, que eu sou uma pessoa de família, tenho moral e valores. Eu não lhe criei pra você virar jornalista da Globo. Antes aí tivesse, sei lá, entrado pra fazer outras coisas, tivesse no mundo do crime. A Globo não. A Globo não. Aí, nosso campeiro Ruizão, né? Nosso agente 0022, codinome Rui Black Pepper, né? Rui Costa Pimenta. Estava lá no Brothers 47. Fiquei sentido quando vi o Atush, fiquei preocupado, né? Depois das cobranças que o Atush sofreu por nossa causa, porque nós compartilhamos a live do Atush. Aí eu falei, eita, será que cancelaram o Atush? Mas enfim, né? Vamos aqui ouvir o nosso companheiro Ruizão falando sobre o prejuízo que o Lula teve. Na percepção dele, que é uma pessoa que tá aí conversando, né? Infiltrado nosso na esquerda. Pois é, olha, tentando passar por essa semana e tentando ali também entender, compreender o tamanho dessa crise do Pix. Eu passo para você, numa semana tão importante, que mudava a comunicação do SECOM, havia uma expectativa do que viria a ser, não é, a forma do governo se comunicar com as redes, e vem uma crise tremenda, quer dizer, né, de uma forma meio atabalhoada, eles voltam atrás. É interessante, né, Rui? Porque voltam atrás de quê? De uma fake news? É contigo. Bom, eu acho que isso que aconteceu estava anunciado politicamente. Nós criticamos muito a política do Haddad, nós falamos que essa política... Aí o pessoal falava assim, né, nas redes sociais, vocês estão torcendo contra o governo Lula, vocês só criticam o Lula, etc. E tal. Nós falamos, não, isso aqui é uma defesa do governo Lula, porque essa política é um tiro que vai sair pela culatra. Né? Aí eles foram, exageraram. A política já era ruim. Né? Esse pacote fiscal do Haddad todo é ruim. Aí eles foram indo, e fizeram esse negócio do Pix. E isso daí foi um desastre. Né? Primeiro, antes da gente
Eu vi aí várias pessoas falando de fake news, que não sei o que lá. Antes de qualquer coisa, nós temos que parar e pensar o seguinte. O que significa quando uma pessoa como Nicolas Ferreira faz uma crítica ao negócio do Pix e tem 300 milhões de visualizações. 300 milhões. Ele teve mais visualização do que tem gente no Brasil. Isso me chamou a atenção também, viu, Rui? É uma coisa espantosa. Bom, eu vou dizer para você, ó. Fala. O PT perdeu muito apoio. Foi mesmo? Inclusive, eu calcularia que perdeu apoio. Se não perdeu imediatamente, digamos assim, criou as condições para perder na casa da dezena de milhão. Dezena de milhão? Dezena de milhão, Ruizão? Não diga isso. Na dezena de milhão? Não é possível. Coitado de Lula, rapaz. Eu tô dando risada esses dias. As coisas estão chegando assim no ponto que a galera da esquerda já não sabe mais se eu tô falando sério ou se eu tô brincando quando eu falo que o Ruizão é meu chapa e ele é um infiltrado da esquerda. Mas, obviamente, todo mundo sabe que isso é verdade, né? Ele realmente é meu chapa e tá infiltrado da esquerda. Ai, aí, eu vi esse comentário, deu muita risada também. Tá se pintando um clima muito gostoso do lado de lá. Você vê, ó. Nunca viu Haddad não ser a ponte de desgraça. Em 16, foi o Dória. Em 18, foi Bolsonaro. Em 2022, foi o Tarcísio. E agora, na Fazenda, ele pavimenta o caminho para mais uma tragédia. Como eu estou triste. Aí aqui, o independente. O webcomunismo, já falei esse termo, webcomunista, webcomunismo, é usado de forma pejorativa, para falar que é como internet. Tipo socialista caviar, não tem que levar a sério. É para atacar os nossos amigos, tipo Ruizão, Galfato, Jones. O webcomunismo se tornou a maior linha auxiliar do bolsonarismo. Superaram o cirismo. Aí tu vai abrir os comentários, não pode mais criticar, é? Agora se critica o governo, o Japão já virou linha auxiliar do bolsonarismo? Venham, amigos, venham pro nosso lado. Venham, webcomunistas. Os petistas não gostam de vocês. Aí é só pra pontuar a questão do... O que o Felipe falou, não, foi um erro ali o Lula ter recapitulado, ter jogado a toalha, tinha que ter dobrado a meta. Aí o Ruizão mesmo discorda, falou, rapaz, a derrota ia ser, sabe, vergonhosa, ia ser um 7-0, nem 7-1, ia ser 7-0. Com certeza. O Max Christian Frauendorf está sempre aqui com a gente. Ele falou que o próprio Zeca disse, e eu vi nas redes do Zeca, que está longe de ser de uma esquerda, enfim, né? Ele falou o seguinte, hoje ele falou que falou cobras e lagartos, né? Não adianta dourar a pílula no momento, né? Muito grave. Eu vi realmente, na verdade, recebi da assessoria dele também. E a gente vê o quanto isso não foi unidade para o PT. Vários ministros fizeram uma crítica. O próprio Renan Filho falou, olha, perdeu a oportunidade de uma luta política, né? De um momento ali para tomar esse espaço, né? Eu vi a colocação do Renan, ele falou que o governo devia capitular, deveria lutar. Não. Se lutasse, a derrota ia ser infinitamente maior. Você acha que perfeito, tá? Eu acho que o governo fez certo de capitular. Perfeito. Que era a única alternativa. Não era uma boa alternativa, mas era a única. Se continuasse a briga, o governo ia ser triturado. Tem que recuar. Você vai lá. Você mandou sua tropa subir o morro. O pessoal matou metade do pessoal, manda o resto descer, porque senão vai matar todo mundo. Não adianta insistir no erro. É complicado, né, Lula? Já tá no... Eu já não tô mais entendendo as coisas. Eu já não sei mais quando o pessoal tá de zoeira ou o pessoal tá falando sério. Mas eu peguei o frame do vídeo que o cara mandou um superchat falando assim, ó. Rui, as colocações feitas pelo Nicolas foram
idênticas às suas, feitas na última análise política. O PCO deveria fazer um react apontando isso. E aí agora? Nicolas copiou do Rui ou Rui copiou do Nicolas? E aí agora? O Ruizão falou que ele falou primeiro. Ele já tinha dito no sábado. Quem é que inventou? Quem que é o pai da criança? E aí? PCO 100% alinhado? Aí tá ficando engraçado isso, viu? Tá se criando um clima gostoso. Ó isso aqui. Já sabia que tava na sequência. Tô passando ontem na internet. A primeira parte, padrão. É o tratamento que a gente já recebe todo santo dia, que é perseguição, né? Aliás, ministra da luta de classes. Economia é luta de classes. Para combater as fake news, é preciso cortar a fonte de financiamento e monetização dessa galera tosca da extrema-direita. Eu falo, não, beleza. É o que eles defendem todo santo dia. Tem que perseguir, perseguir a direita. Só que não é só a direita não, viu? Não. Até pegar aqui a canetinha, ó. Tem que punir a extrema-direita e quem? A esquerda golpista. Quem é a esquerda golpista, hein? Rapaz! Isso é o PT. Isso é o petismo. A única coisa que o petismo tem para oferecer é perseguição. Só e somente só. Só e somente só. Gente, vocês acham que isso aqui tem como dar certo? Sabe, deixa teu lado direitoso de lado, deixa teu lado bolsonarista de lado. Olha de forma fria, tu acha que esse governo tem como dar certo? Não precisa torcer contra. Eu sei que tu não gosta do Lula. Por um segundo, tenta olhar o Lula com bons olhos. Tu acha que tem como dar certo? É impossível. Não é torcida. Não tem como. Com um time desse. Com um time igual esse maluco. Não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Os caras realmente, assim, tão cegos pro que se passa no país. Que bom que continuem assim, para realmente, assim, entrar pra história. O que foi Lula. Porque não é só o Lula. Não é só o que o petismo fez. É o que a imprensa fez. É o que a Globo fez. É uma coisa que me incomoda só. Muitas vezes, o fracasso do país não está atrelado à Rede Globo. A Globo não pode sair impune de tudo que está acontecendo. E em algum momento ela tem que ser responsabilizada. Aí, se do lado de lá você tem a esquerda reclamando da esquerda que a direita gosta, a linha auxiliar do bolsonarismo, você tem a direita que é a linha auxiliar do petismo. Com mil uma coisa acontecendo, qual é a preocupação do Felipe Moura Brasil? Não, mas o Guedes também queria taxar o Pix, queria fazer isso, queria fazer aquilo outro. Meu irmão, taxou? Taxou ou não taxou? Não taxou, né? Bolsonaro não deixou criar nada, não foi? Então, vida que segue. É suposição. É discurso. Foi colocado em prática? Não. Porque no governo Bolsonaro isso não ia entrar. Independente disso, eu fui parar para ler os comentários. Muita gente apontando que a ideia do Guedes era uma proposta de você trocar um imposto por outro. Então, você iria retirar o imposto. Caso você fosse colocar o imposto aí sobre taxas, movimentação financeira, você iria retirar outro imposto. Não é o governo Lula que só vai somando. Mas, independente disso, eu achei o comentário do Rafa Glau muito preciso, que ele fala assim, ó, ô Filipinho, agora coloca a parte onde o governo Bolsonaro acusou de crime e usou órgãos públicos e dinheiro do contribuinte para uma campanha de perseguição a quem criticou e não gostou da ideia. Os nossos grandes isentões, a turma do voto nulo, é o voto Lula, né? No final do dia, são mais petistas do que os webcomunistas. Os webcomunistas são mais críticos ao Lula do que o Felipe Moura Brasil. Enfim, é só voltar, foi o comentário que eu já fiz. As menções positivas caíram porque os petistas cansaram de serem feitos de trouxa. Não dá, pô. Ninguém mais aguenta esse desgoverno. Aí, voltando. E tá engraçada essa questão da legitimidade, porque eu sou aquela pessoa que tá sempre lendo todos os jornais. Leio os jornais, pelo menos as colunas de política que eu faço todo dia. Chova, faça sol. Então é muito fácil perceber qualquer mudança ou qualquer coisa nova. E quando vê uma coisa que tá todo mundo usando a mesma palavra, a mesma tese, aí tem. A turma da CNN também apontou essa tese que a gente já vai ver já, que é o quê? Falta de legitimidade.
Felipe Nunes falou isso, não só na sua thread, falando na Globo News. Jornalistas da Globo News falaram sobre isso. Estadão, através do Andreasa, está falando sobre isso. CNN está falando sobre isso. Então, assim, se isso continuar crescendo, ó, vou falar para vocês porque eu sei que vocês querem o bem do Lula. Como eu sei que vocês querem o bem do Lula, não levem essa história que o Lula não tem credibilidade para frente, porque isso vai prejudicar muito o Lula. Não façam isso com o Painho. O pai é uma pessoa muito boa. O pai é o trabalhador. Está tudo barato. O tio do biscoito, meu Deus, gasolina, Lula, está tudo barato. Então não fiquem falando que o Lula perdeu a legitimidade. Porque vai ficar indo. Daqui a pouco o Lula cai. É isso que vocês querem? Não. Tá todo mundo torcendo por melhor. Mas vamos ver aqui o texto golpista do Andreasa. Confiança, identidade e legitimidade. As verdadeiras crises do governo Lula. O governo Lula recuou, decisão nada técnica, porque sem meio de lidar com a crise, que, para muito além dos problemas de comunicação, tem fundamento na desconfiança. Porção gigantesca da sociedade não acredita no governo, sobretudo quando a matéria projeta o tema impostos. É uma crise de confiança. Isso tem origem, carregando a memória popular, no episódio Taxa das Blusinhas. Mudou-se a tributação para importações miúdas, em vez de se explicar as razões tributárias da mudança e justificar suas implicações no bolso das gentes, que coisa esquisita escrever assim. Botou-se o bloco oficial na rua para defender que o consumidor não pagaria mais pelos produtos. O consumidor pagou mais no final do dia. Crise também de identidade. Lula não conhece mais as pessoas, não lhes consegue tomar o pulso. E as pessoas cujos interesses o presidente desconhece estão convictas de que o governo se move para lhes tomar o dinheiro. As pessoas não estão erradas. Sabem que o Pix não será taxado, ainda. Sabem que a CPMF ainda não voltou. Não estão sendo enganadas pela exploração política, que é legítima, do caso pela oposição, que em tese ainda não é crime, né? Ou pelo menos não deveria ser. E veja que o Andreasa valida, né, o papel da oposição, na extrema-direita. Entenderam que se trataria de acirramento de controle sobre suas movimentações financeiras e, subsidiadas pela história, estão convencidas de que esse monitoramento resultaria na imposição de imposto de renda sobre a economia informal. As pessoas estão certas, essa é a intenção. Né? Cobrar imposto de renda, informação que o governo escondia. O governo não derrubou a instrução a normativa da Receita porque distorcida, minada pela indústria fascista das fake news. O governo derrubou porque sentiu o peso da impopularidade encarnada na certeza popular de que o cerco expandido do fisco, que parece ter metas de arrecadação, meta de coletar impostos, jogaria imposto no lombo do trabalhador que vende o almoço para poder jantar, né? Esse grande sonegador golpista, o pipoqueiro. O novo inimigo do Brasil é o pipoqueiro. A certeza popular está certa. O governo que reage acusando mentiras recuou porque é ele, o governo, o entendido como enganador. É uma crise de legitimidade. Rejeita-se a natureza do governo Lula, questão estrutural. Rejeita-se o esquema materializado no arcabouço, natimorto fiscal. O governo, que se jacta de sucessivos recordes de arrecadação, é percebido como catador voraz de moedas, raspador de qualquer resto de dinheiro esquecido, gasta muito e muito mal, endivida-se, não consegue equilibrar as contas, onde se lança com tudo para cavar receitas. Também, especialmente sobre os mais pobres, governo injusto. A sociedade despreza essa estratégia covarde, a do governo que, incapaz de articular e fazer carga para cortar farra de benefícios fiscais aos ricaços, aponta o seu apetite sobre o ganho do curto do ferrado, o ganho curto do ferrado. O Andreasa, ele gosta de escrever colocando 1001 apostos. 1001 frases que não conectam uma com a outra. Ele fala e quebra para depois voltar. Texto confuso, mas no final do dia dá para entender. O chororô. E só guarda-se da legitimidade que a gente vai falar voltar dela. Só outra coisa que eu também acho que é curioso, e é um fenômeno que eu venho percebendo, sempre faço questão de trazer exemplo para vocês. O Rayan é uma pessoa de direita. Inegavelmente de direita. Ele coloca ali a notícia do UOL, do Pavanato. Em 3 dias, vereador mais votar de São Paulo propõe 3 projetos contra a turma da diversidade, né? Que nasceu
e acha que não é como nasceu. Aí ele fala: eu procurei saber quais eram os 3 projetos fóbicos. Você vai ficar pasmo quando descobrir e vai concordar com todos eles. A mídia é muito suja. Uma pessoa é direita, se importar com a questão de costumes, uma pessoa que já acompanha a política é o padrão, já está convertida, já acompanha o debate político. E é o que eu vou falando para vocês, né? O Lula vem conseguindo unificar o Brasil contra ele. As pessoas estão tomando cada vez mais raiva do governo e raiva também da imprensa aliada do governo. Aí você vê o representante da esquerda, o Castanhon, adivinha os 3 projetos fóbicos. Esse aqui não deixa no ar, né? Não é igual o Ryan falou, procura aí para tu ver. Ele já colocou o primeiro projeto. Não pode participar de competição feminina, a não ser que você nasceu XX e continua XX. Não pode usar banheiro designado a outro sexo. Então, se você nasceu de um jeito, você tem que ir no banheiro do jeito que você nasceu. Terceiro, o Estado não pode financiar hormonização em crianças, né? A UOL chama isso de extrema-direita. O governo Lula e a imprensa estão tão radicais que eles estão cada vez mais causando repulsa em parte da sociedade. Será que um dia essas pessoas vão virar à direita? Mas que estão cada vez mais satisfeitas com Lula, então, e isso é bom. Que continue assim. Mas vamos continuar. Ontem o dia começa com a turma da Globo News fazendo de sempre, passar pano pro governo, alimentar narrativas de perseguição, e tá ali o Valdo Cruz. PL planejou ação política usando a polêmica do Pix para desgastar o governo Lula. Tá, e daí? É o que o Hugo Freitas destaca. Tempos estranhos esses em que a oposição fazer política e tentar desgastar o governo é considerado fato digno de virar manchete. Espero que não se siga a isso um pedido de criminalização, porque o jornalista em questão já sugeriu criminalizar memes contra o Haddad. Oposição urgente, manchete. A oposição está fazendo oposição. Por que isso deveria virar notícia, né? Da blusinha ao Pix. Bolsonarismo ataca medidas econômicas para minar Lula e expõe reação frágil ao governo. Mas eu acho que esse é o padrão, né? Se você é um opositor, você faz oposição. E o curioso é que é o bolsonarismo. No final do dia, o pessoal tenta aí, mas o blocão mesmo que faz a diferença, né? O Sidônio decidiu vestir a blusinha da fragilidade, pautando a imprensa para transformar críticas legítimas às medidas desastrosas do governo em ataques, né? Ataca a medida. Não, critica. Será que no próximo briefing vai dizer que a democracia está em risco? Com certeza. Já aprendeu que esse é o caminho. O Sidônio, inclusive, vai dar um curso sobre fake news. O Sidônio não resistiu, lançou um curso. Agora só falta pedir o famoso arrasta pra cima. Aí eu fiquei na dúvida, né? Será que o curso do Sidônio tá na primeira versão? Ou esse curso ele já deu no passado, tipo, para os jornalistas da Globo? Eu acho que o Brasil deveria ter uma união mínima para uma vez no dia, desmentir a Globo no Twitter. Uma checada por dia, pelo menos. Essa meta nacional, sabe? Eu acordei de manhã, o que tem que fazer? Hoje a gente tem que aqui, enquanto brasileiro, que amamos nosso país, temos que desmentir a Globo. Então, mais um dia que a Globo posta fake news, mais um dia que a Globo toma uma checada, né? Carne vermelha aumenta o risco de demência e declínio cognitivo. Sugere estudo de Harvard. A postagem não informa que a pesquisa divulgada é sobre carnes vermelhas processadas. Mortadela. Olha só, declínio cognitivo. Você fica o Q83. Quem é que come mortadela? Quem é que come mortadela, rapaz? Ai, viu, Globo? Deus tá vendo vocês. Mas vamos lá. Ontem, que sabatina, viu? Thaís Herédia, craque do jogo, e falo realmente de forma honesta. Rapaz, a bicha tava inspirada ontem, viu? Ontem ela falou, hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Sabe aquele dia que você... Sei lá, aquele dia... Quem pratica esporte, né? Que toda bola que tu chuta vai no gol. O goleiro pode até pegar, mas tu não erra o alvo. Que dia que tu joga basquete, toda bola... Aquelas 10 bolas que tu arremessa, rapaz...
9 é lá dentro. É só vai, tu tá inspirado. Era a Thaís Herédia ontem, ela não pisava no chão, ela flutuava. Ela flutuava. E aí, teve a pergunta que ela fez, que foi até tipo, no dominó, tipo lasquinê. Você já jogou dominó? Você tá com uma cena de um lado, um as do outro, né? Um do outro. Aí numa ponta tá o 6, na outra ponta tá o 1. Irmão, se você cortou, eu ganho na outra. Eu tô batido, já foi. Ela cortou dos dois lados ao mesmo tempo. Ela levantou pro Haddad e cortar dos dois lados. Foi lindo de ver. Onde você bate no governo e você bate na imprensa. Eu falei, rapaz, sério, tinha tempo que eu não via uma dessa, viu? Fiquei feliz. Deixa eu ver. Essa daqui. Aí depois que, nessa daqui, além dessa pergunta fantástica, uma resposta melhor ainda, depois o Haddad fala de Bolsonaro. Ele não se aguenta. Mas vamos primeiro aqui ouvir a parte da pergunta. Sincero, o que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. E vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz. Bate no Haddad. Mostra que o governo não tem nenhuma legitimidade, nenhuma credibilidade. E o Haddad, em um momento fantástico, mostra que a imprensa também não tem nenhuma legitimidade. Porque a imprensa passou a semana toda passando pano pro governo e ninguém levou a sério. Thaís Herédia, craque do jogo, dá a camisa 10 pra essa mulher. E eu não vi ela falando que era fake news, não, viu? Eu não vi não, viu, Thaís? Não vi não. Gostei, Thaís. Numa só, você dá nos seus colegas da imprensa e ainda dá no Haddad. Agora é verdade, né? No seu chororô, coloca a culpa em Bolsonaro. Resposta padrão. Quando tem que falar, a culpa é Bolsonaro, que a turma da Globo vai fazer o trabalho sujo, né, de sempre, que é pegar o assunto, jogar pra cima com ares de verdade, como se fosse uma coisa a ser levada a sério, pra tentar construir uma cortina de fumaça. Mas vamos ver, Haddad. Desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa, Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias, e algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal. Ela fala que o Bolsonaro tem uma bronca na Receita Federal e tudo mais. Beleza. Aí, essa entrevista teve quase 70 minutos. Eu acho que quando o ministro da Fazenda faz uns posicionamentos que envolvem a economia do Brasil, eles são muito mais relevantes do que quando ele fala de Bolsonaro e de fake news. Mas quando você vai lá na coluna de política do Globo, por alguma razão, a Globo só deu destaque na coluna de política das partes que interessam ao Lula e o Haddad para bater em Bolsonaro. As respostas, ou a falta de resposta do Haddad nas questões econômicas, a Globo abafou, jogou para debaixo do tapete. Aí tá ali a Globo. Haddad sobre fake news do PIX. Agressão sem precedentes do bolsonarismo ao Estado brasileiro. Isso daqui é para alimentar, inclusive, a tese que querem colocar na mesa que o Nicolas, o Gá e o Flávio Bolsonaro, eles não serão punidos por fake news, mas porque o discurso deles, né, impactou o Estado Democrático de Direito, trouxe prejuízo para a nação. Querem mover uma ação civil pública contra eles. Danos morais coletivos. O ministro disse, né, que a agressão sem precedente da oposição ao Estado brasileiro, Júnior, está em risco de novo. Não tinha visto tanta agressão do bolsonarismo ao Estado brasileiro, ao órgão de Estado do Brasil. Isso me indigna porque construir um Estado não é fácil. É esse tipo de notícia que a Globo dá vazão. Mas calma que eu vou dar exemplo do que o Haddad também falou e a Globo não deu destaque.
Haddad diz que Bolsonaro está por trás de crise com Pix e Receita. Beleza, Haddad. Fala aí, inventa. Aí o que a Globo também dá destaque? Haddad diz que Bolsonaro tem bronca com a Receita. Uma agressão tão grande ao Estado brasileiro. É destaque, né? E Bolsonaro aí querendo sugerir que Bolsonaro tá fazendo corpo porque Bolsonaro tá pensando em si. Estaria devendo alguma coisa. Aí cabe a CNN, o Léo ali. O Léo normalmente é o cara que quando o Bolsonaro fala com ele na CNN diretamente, é sempre o Léo. Bolsonaro disse que vai à justiça contra Haddad por acusação sobre fake news e tem que mesmo um de Estado ficar usando espaço na TV para ficar levantando mentira para fazer politicagem. Será que a Globo vai dar destaque para isso? Não. A função da Globo é só publicar o que ajuda o governo Lula. Você não se informa ali na Globo. Você se informa sobre o quê? Sobre a estratégia de comunicação. Você tem que ler a matéria para entender quais são os objetivos do governo. Esse é o olhar a ler o que está sendo publicado no Globo. Flávio Bolsonaro copiou o pai, também vai processar o Haddad. Na verdade já está processando. O inquérito até já foi sorteado, está na mão do Mendonça. Porque no dia do anúncio aí da revogação, o Haddad mencionou a questão da rachadinha, Flávio Bolsonaro e tudo mais, que já foi anulado e tudo mais, né? Enfim, tem que processar mesmo a Haddad. A Haddad tá achando o quê? Quer falar o que quer? E pode, é. Tem que meter processo nesse cara mesmo. Queria ver se fosse o contrário. Aí sim a Globo ia estar comentando. Aquelas notas, né? Sem provas, Bolsonaro fala isso. Eles colocam sem provas, inclusive, primeiro. Ele não assim, o Bolsonaro disse isso, sem prova. Não. Sem provas, Bolsonaro falou isso, que é para já descredibilizar no início. Para Haddad, o inferno são os outros. Os 70 minutos da entrevista do Haddad na CNN deixaram claro para ele, o inferno são os outros. A culpa da crise do Pix é de Bolsonaro. A culpa da crescente dívida pública é do Guedes. A culpa da perda de credibilidade econômica é do mercado. Credibilidade, legitimidade. Tem muita gente falando sobre isso ao mesmo tempo. Não, gente, não contribuam para essa narrativa crescer, gente. Isso aqui vai prejudicar o Lula, não faça isso com ele. Atribuir ao outro responsabilidades que também são suas é uma prática antiga na política, que na boca de um da Fazenda ganha outra dimensão. Não haverá autocrítica, não haverá mudança de rota na condução da economia do país. E para quem fizer questionamentos e apresentar fatos econômicos, a saída será sempre pela política. E veja só. Esse daqui é um ponto que a Thaís perguntou para o Haddad e até saiu o resultado. O Brasil se aponta aí o segundo pior do planeta, que é a questão do déficit nominal. Escuta aqui só o início aqui que eu explico para vocês o que está por trás desse questionamento da Thaís Herédia. Porque o cara que não acompanha a política, não é política, esse aqui é um assunto mais econômico. O cara que não tem um entendimento um pouco maior, vê e não entende o tamanho do impacto do que ela está falando quando ela fala de 9%, 15%. Escuta só. Porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas. E eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz... Deixa eu... Jornalista bom é assim, insiste. Quando o entrevistado foge da pergunta, pergunta de novo. Isso aqui você não vê na Globo. Vou terminar. Tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então, eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Fazer o quê? Não tem outra coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal, né? Então, sim, é ele que acaba fazendo agora, a dívida essas duas subir. coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente
combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos. É pra fazer o que, Haddad? Gente, se você continuar assistindo, ele não fala o que vai fazer. Tu vai fazer o que, Haddad, pra tu conseguir sanear as contas públicas? O que é que tu vai fazer, Haddad, pra dívida parar de crescer? Aí, deixa eu explicar um negócio. Quando ele fala de primário e ele fala de nominal, é o seguinte. Quando fala de primário, pensa numa empresa. Tu tem tua empresa, eu até dei esse exemplo lá no canal secundário. A tua empresa, o custo operacional dela, funcionário e tudo mais, é R$90 mil por mês. E tu ganha, no mês, 100 mil. Em tese, você teve um lucro de 10 mil. Então você teve um superávit. Superávit primário, quando você subtrai as despesas do seu faturamento. Só que a sua empresa, além de custo de funcionário, conta de água, luz, telefone e tudo mais, tem um empréstimo. No mundo da política, o empréstimo não entra nessa matemática. No mundo real, eu tenho certeza que tu coloca o teu empréstimo, o teu financiamento nas tuas contas como despesa. Não, lá não, esquece a dívida tá lá. Então os caras estão olhando isso daí, não. Eu lucrei 100 mil, minha empresa gasta 90 mil, tive 10 mil de lucro. Tá, e o empréstimo, campeão? Tu tem empréstimo para pagar. Aí a tua empresa de 100 mil tem empréstimo de 30 mil reais. Ou seja, o teu custo não é 90, o teu custo é 120. Se tu ganhou 100, tu tá devendo quanto? 20 mil a mais por mês. Então a cada mês tá aumentando 20 mil. A cada mês tá aumentando 20 mil, 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 20 mil e não para de crescer. No Brasil, a gente tá discutindo déficit nominal. A gente discute superávit nominal? Não. É um assunto que não entra na equação. É uma discussão pueril, pequena, só para conseguir o primário. Os gastos do governo são menores do que o quanto o governo arrecada. Isso sem levar em consideração o juro. Quando a Thais Herédia fala, Haddad, uma coisa é o déficit zero, é assim, eu estou gastando o que eu estou recebendo, mas pelo menos não estou me endividando. O déficit zero, você não está tendo lucro nenhum, a 9% é uma coisa. A 15% é outra. Por quê? Se lembra de uma projeção que teve do próprio Banco Central, que cada 1% de aumento na Selic é um custo de 50 bilhões a mais por ano? Então o governo consegue passar um cenário muito bacana, muito lindo, muito maravilhoso, que não estou no 0 a 0. Não, você não está no 0 a 0. O superávit primário está no 0, o déficit primário está no 0 a 0. Mas nesse cenário dela, né, que são 6% a mais, significa que no ano são 300 bilhões a mais que a dívida aumentou. Então a trajetória da dívida, ela está escalonando num nível assim absurdo. E aí como é que resolve? Então aí que entram alguns pontos que às vezes buscar o superávit não é assim algo obrigatório. Vamos trazer para tua empresa. Como assim eu não tenho que buscar o superávit na minha empresa? Vamos só. Tua empresa ganha 100 mil. Com o maquinário que você tem na sua empresa, vamos trabalhar com a indústriazinha. Você faz bolos de festa. Você tem 2 máquinas de bolo. As tuas máquinas de bolo já estão trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia. E se quebrar, irmão, aí nem os 100 mil tu vai fazer. Mas tu continua tendo aquela dívida de 120 mil todo mês. Todo mês 120 mil. Todo mês 120 mil. Todo mês 120 mil. Aí vem uma rede gigantesca de supermercados e padaria. O cara é dono de supermercado, padaria, quando ele chega, ó, irmão, eu gostei de tu. Eu sou teu amigo. É teu amigo de infância. Ele fala assim, ó, eu vou cancelar todos os meus contratos. Todos. Eu só vou comprar contigo. Não se preocupe, não vai faltar demanda. Agora tu vai ter que me entregar. Numa situação como essa, tu sabe que tu tá no prejuízo todo mês de 20 mil. Mas tu ainda tem um fundo de caixa. E tu sabe que se tu for no banco, o banco vai te dar uma linha de crédito. Nesse cenário, você toparia se endividar para, em vez de ter 2 máquinas para ganhar 100 mil,
ter 4 máquinas para ganhar 200 mil. Aí, olha só como são as coisas. No primeiro momento, você teria mais prejuízo, porque leva um tempo até as máquinas chegar, frete e tudo mais. Então, aquele mês aí você fica mais negativo, né? Porque levar um mês para chegar, a máquina no Brasil, fazer a linha de produção, até o negócio rodar, são uns 2 meses. Então, são 2 meses que, além do teu custo original de 120 mil por mês de empréstimo, tu tem um empréstimo novo que tu pegou para comprar 2 máquinas novas. Então, vamos botar que subiu para 160 mil. Então, é 2 meses que tu tomou 2 déficits ainda maior. Tua dívida aumentou. Só que no mês seguinte, tu vai começar a faturar 200 mil. Ou seja, você tinha lá atrás um superávit primário de 10 mil reais na sua fábrica, você ganhava 100 e gastava 90, só que um déficit nominal de 20 mil. E nesse cenário novo, você teve 2 meses ali até o maquinário chegar de o superávit primário, mesma coisa, só que o seu déficit nominal saiu de 20 mil para 60 mil, só que depois você vai ter um superávit nominal de 40 mil. O que eu quero falar com isso? A gente tem que olhar para a economia, olhar para o país, olhar para o Brasil como um todo e pensar, cara, a gente não vai chegar nunca num ponto que a gente vai conseguir controlar a trajetória da dívida. O déficit nominal brasileiro foi o segundo maior do ano. Segundo maior do ano. Mas para o governo, o que é que o governo está preocupado em apontar? O primário. Gente, o primário é assim, é mais do que obrigação, na maior parte do tempo está fechado. Só que, vamos botar de novo, algum momento aí, o fica em casa. E aí qual o problema da credibilidade? Se o Lula fosse o gerente da tua fábrica, tu confiaria no Lula para ele tocar? Fazer algum tipo de investimento? Pegar algum tipo de empréstimo? Agora, se é Bolsonaro que chegar para tu e falou, velho, vamos pegar um empréstimo, porque a gente vai produzir, ao invés de ter 2 máquinas de bolo, a gente vai ter agora 6 máquinas de bolo e agora vai. A gente vai dar 2 passos para trás, né? Vai contrair a coisa, mas lá na frente o Estado vai se desenrolar. Então, assim, a gente vai criar condições no país, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro. E essas mudanças de leis, né? Uma reforma em todo o sistema econômico nacional, desburocratização, vamos investir aqui, vamos investir acolá. O Brasil vai sair de um motor 1.0 para um 2.0 turbo. Agora vai. E o PIB vai crescer, a gente vai botar aí 6, 7% de crescimento no ano. Que esse crescimento do PIB, obviamente, vai aumentar a arrecadação, né? Porque você não está aumentando nenhum imposto. É porque aumentou o PIB. Se aumenta o PIB, aumenta o imposto. Agora a gente vai conseguir chegar lá. Então, não necessariamente a discussão gira em torno de não temos que conseguir um superávit primário a todo custo. A gente tem que pensar no país. Mas com Lula é impossível, porque ninguém confia no Lula. É uma crise de credibilidade sem igual. O governo que não consegue. E essa questão, do superávit primário para o Lula é importante porque o Lula propôs um novo arcabouço fiscal. Como é que você bate no peito? Eu vou mudar a regra aqui da economia porque a minha é melhor e eu vou te dar um resultado positivo. E pelo arcabouço do Lula, já era para a gente ter entrado na meta no positivo, tendo superávit. E a gente não está tendo. O Lula está entrando na meta por causa da margem de erro. Então não tem como confiar num governo desse. Estamos fadados ao fracasso. E essa dívida, no final do dia, está comendo todo o orçamento da União. Então, você quer fazer uma escola, não vai ter dinheiro. Quer isso aqui, não tem dinheiro. Não tem, porque metade do orçamento da União vai para pagar só o juro da dívida. Só pagar o juro da dívida. Vai esperar o quê? Que o juro da dívida coma 75%, tu compra uma pizza, tem 8 fatias, 2 é tua, 6 é dos donos da dívida. É esse o cenário que vai ser construído? É esse o caminho que o PT está colocando no Brasil. É isso que a Thaís Herédia está perguntando, irmão. Uma coisa é déficit zero com 9% de Selic, outra coisa é déficit zero com 15%. É isso que está implícito na explicação dela. Só que se ela fosse falar isso há quanto tempo tá aqui, né? Essa explicação toda, ela não vai. Jogou ali na roda de vida que segue. Você tá entendendo o tamanho do buraco que o Brasil tá inserido com Lula? E tem dois aumentos aí já previstos, né? Que o Galípolo falou que vai botar pra frente, essa liga de 14%. E que ainda assim, o pessoal não tá nem levando a sério, não tá nem querendo comprar título de dívida do governo. Não tem nenhuma credibilidade. Não vem com esse papo que o Lula perdeu a credibilidade. Isso é ruim. Isso daí, pro negócio começar a ficar cada vez pior pro Lula e vir uma crise generalizada. Ixi, o Alckmin vai até caçar a chuteira, viu? Aí você vê, ó, isso aqui é solução, gente?
Tesouro vê necessidade de desaceleração da atividade para conter a inflação. A solução no Brasil para tudo é aumentar a Selic, aumentar os juros. Não, com a taxa mais alta, o crédito encarece e desestimula o consumo e os investimentos, né? Uma das formas de desacelerar a atividade econômica. Porque tudo no Brasil gira em torno de aumentar a taxa de juros. Tudo no Brasil. É a única solução que esses caras sabem. Não é possível, não é possível. São 4 décadas, desde a redemocratização. Essa é a mesma estratégia para tudo. Eu fico maluco, porque ainda tô nesse momento que eu tô lendo as notícias do passado e eu fico vendo as coisas se repetindo. Isso me dá um nervosismo e falar, as pessoas não percebem que estamos presos nos mesmos erros há mais de 60 anos. Aí o Haddad, perguntaram para o Haddad, Haddad, vai desacelerar mesmo a economia? A economia tá voando, né? A economia do Brasil que já tá voando, o Haddad, não, a gente vai desacelerar, não, vamos desacelerar, não, porque senão a gente tem que conter a inflação. O cara não tem solução pra nada. Pra nada. Pra nada. Aí os caras ficam culpando o Bolsonaro. Acorda, brasileiro. Reage, brasileiro. Mas vamos continuar. Se liga nisso aqui. Não, vou botar aqui primeiro do Haddad. Vou botar aqui primeiro do Haddad e depois eu volto. Se liga só. Se bem que ia fazer mais sentido. Não, vou botar aqui do Haddad. Faria mais sentido começar ali. Isso aqui também é o Haddad. Vai falar do Trump. Deixa eu ver qual é. Cadê? Essa aqui. E outro dia o primeiro-ministro falou, se aumentar a tarifa lá, eu vou aumentar cá. Entendeu? Quer dizer, você vai... Ninguém quer isso. Sabe o que o Brasil defendeu durante o G20? Uma reglobalização sustentável. Reglobalização sustentável. Né? O Haddad quer retirar basicamente todos os tributos entre países, né? De importação. As blusinhas, o Haddad meteu imposto, né? Então não vi nenhum tipo de reglobalização. Na verdade, o Haddad quer facilitar que destruam o Brasil e tudo mais. Não tá nem pra porcaria nenhuma. Aí, olha só, ele tá falando do Trump. O Trump quer colocar tarifa, uma medida protecionista, né? Uma medida estatista. O Haddad quer, não, livre mercado, livre comércio. Quem é que tá mais à direita? O Haddad ou o Trump nesse caso? Qual tá mais perto do liberalismo? O Haddad ou o Trump? Mas vamos continuar. Vamos lá, pro G20... Quem lhe ouviu? Hã? Quem lhe ouviu? Tá nos documentos oficiais... Não, quem lhe ouviu? Quem ouviu a sugestão do Brasil? O G20. Não, eu sei, ministro, estou dizendo quem acatou. Tá nos documentos do G20? Não, ministro, eu estou fazendo uma pergunta retórica, né? O Brasil fazendo essa sugestão, mas quem acata? Nós vamos pro G20 defender... Thaís Arelha não deu paz pro Haddad. Não, Haddad, quem te levou a sério, Haddad? Eu quero saber isso. E o Haddad não sabe o que responder, mas vai. Princípios. Ali não é um parlamento para deliberar. Ali é para defender princípios. Nós defendemos teses ambientais e estamos ganhando o debate defendendo princípios. Nós defendemos a tese da reglobalização sustentável. Por que sustentável? Porque aquela velha globalização não surtiu os melhores efeitos. Beleza. Aí eu pergunto pra você, né? Haddad aí tá de um lado, Trump do outro. Alemanha. Você é o primeiro bicho da Alemanha. Presidente da Alemanha. Você é o que quer que seja. Qual é a sua posição? Livre mercado? Deixa quebrar? Você deixa a Volkswagen quebrar e a comunada comprar? Ou você fala, não, velho, eu não vou deixar uma empresa como a Volkswagen quebrar, que vai ter desemprego e tudo mais, e quem vai acabar comprando é outro país. E aí, o que é que tu é a favor? Tá ali, né? Reuters relata que a comunada está interessada em comprar fábricas de automóveis alemães em crise, especialmente a Volkswagen. E aí, qual é a tua posição? Liberalismo, livre mercado, deixa a China comprar ou não? Usa aí do estatismo para proteger a Volkswagen, preservar os empregos da Alemanha. E aí, liberalismo você curte? Aí eu te pergunto, né? Porque o Trump tá do outro lado. Trump é o comunista nesse caso? Trump fará ofensiva para desmontar a influência dos comuns na América Latina. Aí o Haddad fala, não, globalização. Trump tá, não, eu vou pro protecionismo. Aí o Haddad, não, tô aqui do lado da agenda verde, apoiada pelos liberais. Inclusive pelo Lula, né? Lula fez ali um post, rapaz, pro amigo Biden. Olha a felicidade dele. Quero expressar meu reconhecimento, amigo Biden, pelo trabalho, nossas ações coordenadas em prol da defesa da democracia e da agenda climática. Nem precisava falar, Lula.
Aí vamos trazer para o Brasil. Banco Central independente. O do Brasil é independentíssimo, né? Hora de ouvir umas verdades que o vacilão da fake não quer te contar, bebê. E muita gente até questionando, né? O papel aí, o circo do Banco Central. No X, Banco Central faz indireta a Nicolas. Você vê Gil do Vigor. Isso aqui não é uma comunicação séria e transparente. O Banco Central de um país como o Brasil, que possui uma importância significativa na economia mundial, não pode se comunicar dessa forma. O Brasil está lascado. Já o Banco Central dos Estados Unidos, Fed, deixa grupo global de regulações sobre mudanças climáticas. Vejam só, né? E só para encerrar aqui, imprensa mundial repercute proibição de Bolsonaro e a posse de Trump. Isso é o New York Times, Washington Post, The Guardian, é o País. Vários jornais, blogs também comentaram. É a matéria da Veja, porque pegou os jornais maiores assim do planeta, né, que repercutiram. E Bolsonaro não... Tu é burro, Bolsonaro. Porque mesmo todos esses jornais mundiais repercutindo Bolsonaro, tu não conseguiu provar que tu foi convidado. Ah, Bolsonaro, né? Faltou comunicação, como já estavam falando do senhor aí. E terminar com uma notícia. Você é a balada Maria Elvira Salazar? Que na dúvida se o nome era Elvira mesmo. Aquela que apresentou para delay, tá aí para impedir a entrada de políticos, que em tese aí tomaram decisões que beiram a censura. Pois bem, ela vai chefiar o Comitê das Relações Exteriores da Câmara. Posição de destaque. O subcomitê do Hemisfério Ocidental tem jurisdição para atuar sobre a política externa dos Estados Unidos sobre a América Latina, no caso compreende o Brasil, então lidaria com questões de relações diplomáticas, migração, sanções, parcerias econômicas, segurança internacional, legislação e monitoramento em áreas como direitos humanos, assistência em situações de desastre, empréstimos. Enfim, né? Ela não gosta muito do ministro e tá aí numa posição de destaque. Enfim. Sobre esse final aqui, reflita. Olha assim as coisas, né? Veja como o mundo, às vezes, ele não é tão preto no branco, 0-1, tão binário. Não é assim, a posição... Assim, se você quer estar contra o país vermelho e você tá lá na Alemanha, não é meio que a posição liberal que vai te colocar